Irmãos, quem já enfrentou aí uma batalha terrível na sua vida? Levanta a mão aí. Quem já enfrentou assim, aquela batalha que você falou assim, essa é impossível, essa não vai dar. Levanta a mão aí. Às vezes a gente enfrenta algumas batalhas, que são batalhas assim, que a gente fala assim, essa aqui tá moleza, dá para entrar e dá para ganhar. Essa aqui eu consigo chegar lá. Agora, existem batalhas que a gente olha, a gente fala assim, essa não vai dar não. Dá vontade de desistir, dá vontade de você recuar, dá vontade de você falar assim, chega, eu vou jogar a toalha. Não dá mais para mim, isso aqui tá difícil demais. Existem algumas batalhas que ao longo do caminho a gente vai descobrindo qual o grau de dificuldade dessa batalha. A gente vai caminhando, a gente vai vendo, quando você for ver, você fala assim, passei, nem percebi. Era isso tudo. Aí quando você olha para trás, você fala assim, eu nunca conseguiria passar por isso. Mas Deus estava lá. Deus estava lá. E Ele, com certeza, nos auxilia nessas batalhas nossas do dia a dia. Irmãos, tem algumas batalhas que elas trazem prejuízos enormes. Prejuízos emocionais. Sabe aquele tsunami que vem, ele sai devastando, sai levando tudo? Tem batalha que parece que é assim. Aqueles filmes que a gente assiste, né? De guerra. E aí quando termina a guerra, você olha para aquela cidade, às vezes cidades fantasmas. A gente tem visto aí, acompanhado nos noticiários, a guerra lá na Ucrânia. Quantos lugares ali já sem mais ninguém morando. Cidades que foram devastadas, as pessoas saíram dali com medo daquela guerra. Pessoas morreram. Quantas pessoas perderam seus parentes ali? Seus sonhos sendo destruídos, casas que você às vezes leva anos para poder construir e de repente uma bomba na tua casa, mata a tua família e você se vê sozinho no mundo quando houve sobrevivente, né? Eu queria falar hoje um pouquinho sobre esse tema, vencendo batalhas impossíveis. Vencendo batalhas impossíveis. Quando nós falamos de batalhas impossíveis, nós estamos falando de batalhas que aos nossos olhos, elas são impossíveis. Porém, nós acreditamos num Deus que não existe batalha impossível para Ele. Você pode dar um glória a Deus? É isso. Não existe batalha impossível para o Senhor. Não existe. Por mais que eu e você possamos olhar para as dificuldades e achar que elas são muito maiores do que aquilo que a gente é capaz de suportar, não é. Porque você tem um Deus que Ele te leva à vitória. Não importa qual é o tamanho da sua luta. Não importa qual é a batalha que você vai enfrentar ou que você está enfrentando. E para isso, eu queria que você abrisse o seu coração agora. A palavra de Deus, ela é semente para a nossa vida. É a semente mais poderosa que existe, é a palavra do Senhor. E ela agora vai ser pregada, ela agora vai ser lançada no seu coração. Eu queria que você preparasse o terreno do seu coração. Eu queria que você deixasse um pouquinho o celular de lado. Queria que você atentasse para aquilo que Deus vai falar. Esse texto que eu vou usar aqui hoje, a gente vai dar uma passeada aí pela Bíblia. Então, se você usa a sua Bíblia no celular, fique atento. Não deixa o WhatsApp roubar a tua atenção, não. Não deixa o Instagram roubar a sua atenção, não. Foca naquilo que Deus tem para falar com você. Abre o teu bloco de notas, anota aí, porque a gente vai sair daqui hoje com conceitos valiosos para a nossa vida. Amém? E eu tenho certeza que o Senhor preparou esse tempo para te abençoar. Eu vou dar um pouquinho mais de pausa para beber água, porque eu preciso hidratar. E ontem eu fiz um tratamento aqui com a irmã Gisele, para recuperar um pouco da voz. Então, estou tentando aqui, a mente está treinando aqui a voz e bebendo água para hidratar. Mas vamos lá, vai dar tudo certo. Abra a sua Bíblia, por favor, lá em Juízes, capítulo 7. A gente vai ler junto aqui. Deixa eu botar meu...
Juízes capítulo 7. A gente vai ler a partir do verso 16. Então, você que está com a sua Bíblia aí, vamos acompanhar a leitura dessa palavra. Deixa eu só botar aqui no celular também, que a gente vai passear por esse texto. Irmãos, olha o que diz aqui esse texto. Dividiu os 300 homens em companhias, pôs na mão de todos eles trombetas e jarros vazios, com tochas dentro. E ele lhes disse: observem-me, façam o que eu fizer. Quando eu chegar à extremidade do acampamento, façam o que eu fizer. Quando eu e todos os que estiverem comigo tocarmos as nossas trombetas ao redor do acampamento, toquem as suas e gritem pelo Senhor e por Gideão. Gideão e os 100 homens que acompanhavam chegaram aos postos avançados do acampamento pouco depois da meia-noite. Assim que foram trocadas as sentinelas, tocaram as suas trombetas e quebraram os jarros que tinham nas mãos. E as 3 companhias tocaram as trombetas e despedaçaram os jarros, empunhando as tochas com as mãos esquerda e as trombetas com a mão direita, gritaram: a espada do Senhor, pelo Senhor e por Gideão. Cada homem mantinha a sua posição em torno do acampamento. Todos os midianitas fugiam, correndo e gritando. Quando as 300 trombetas soaram, o Senhor fez que em todo o acampamento os homens se voltassem um contra os outros com as suas espadas. Até aí. Então, quando trocaram as trombetas, o Senhor fez que todo o acampamento se voltasse um contra os outros com as suas espadas. Baixe sua cabeça, feche seus olhos. Pai, essa é a tua palavra, Deus. E nós te pedimos que essa semente, ela encontre um terreno fértil no nosso coração, Jesus. Que essa palavra, Pai, ela possa gerar fé no nosso coração. Em nome de Jesus, amém. Irmãos, só para contextualizar, nós estamos falando aqui de um homem chamado Gideão. Gideão, ele estava lá com o povo de Israel, acuado, vivendo durante 7 anos, ali oprimido pelos seus inimigos, midianitas e amalequitas. Gideão, ele está lá com o seu povo, com a sua família, totalmente desprotegido. Um povo muito numeroso. A Bíblia vai dizer que eram aproximadamente 135 mil homens, enquanto Israel tinha 32 mil homens. Aquele povo, ele estava ali, e tudo que eles plantavam, tudo aquilo que eles colhiam, os inimigos vinham e levavam embora. E eles ficavam sem nada, absolutamente nada. A Bíblia vai dizer que o povo de Israel empobreceu. Esse é o termo que a Bíblia usa. Empobreceu, porque esse povo vinha e saqueava tudo aquilo que eles tinham colhido, tudo aquilo que eles tinham plantado. O povo estava já desesperado. Mas tudo isso estava acontecendo porque o povo de Israel virou as costas para o Senhor. O povo de Israel começou a se tornar um povo idólatra. Levantaram estátuas ao Deus Baal para adorá-lo. E o Senhor começa então a chamar a atenção do povo. Ah, é isso que vocês querem? Então tá bom, eu não tenho compromisso mais com vocês. Porque quando nós viramos as costas para o Senhor, Ele deixa de ter compromisso comigo e com você. Quando nós levantamos um altar e colocamos alguém como primeiro lugar na nossa vida, Deus, Ele é um Deus educado, cavalheiro. Ele fala assim, ok, vou me retirar. E Ele se afasta. Foi isso que aconteceu com o povo de Israel. O povo de Israel começou então a sofrer as consequências por conta desse afastamento do Senhor. Algumas vezes nós enfrentamos batalhas
nas nossas vidas, guerras nas nossas vidas, porque nós nos afastamos do Senhor, ou porque colocamos algo em primeiro lugar. Colocamos algo naquilo que é o lugar do Senhor. Ele quer ser o primeiro lugar na sua vida e na minha vida. E se Ele não for o primeiro lugar na minha vida e na sua vida, nós estamos fora dessa proteção, desse guarda-chuva de proteção que o Senhor nos dá. Irmãos, o fato é que Israel estava sofrendo muito por conta disso. Eu queria trazer aqui o primeiro ensinamento dessa palavra. Para vencer batalhas impossíveis, Deus escolhe homens e mulheres valentes. Homens e mulheres valentes. Olha aí na sua Bíblia. Porque no meio daquele povo, havia um homem, um tal Gideão. Ele estava lá. Ele chama a atenção de Deus por algum motivo. E nós vamos agora nos debruçar aqui na palavra para entender que homem valente era esse. Quem era esse Gideão? Quais eram as características que esse homem tinha como um homem valente que eu e você precisamos ter? Juízes 6, versículo 15, diz assim: Ah, Senhor, respondeu Gideão, como posso libertar Israel? Meu clã é o menos importante de Manassés. Eu sou o menor da minha família. Irmãos, quando Gideão, ele se encontra, e aí eu não vou entrar aqui na questão teológica, mas existe algo na Bíblia chamado teofania, que é quando Deus ele aparece para alguém. E aqui, Deus apareceu a Gideão, através de um anjo, muitos vão dizer que era Jesus. Jesus aparece ali, o anjo aparece para Gideão. E naquela conversa com o anjo, Gideão fala assim para ele: olha, eu não sou capaz, eu sou alguém muito frágil, a minha tribo é a menor, eu sou o menor da minha casa, eu não tenho capacidade nenhuma. Mas Deus olhou para Gideão e viu algo naquele homem. Quando Deus olha para ele, Deus fala assim: tem algo diferente nesse camarada. Ele não é isso que ele está achando, não. A visão dele está deturpada. Ele se enxergava como alguém incapaz, inferior. Mas Deus, quando olha para Gideão, fala assim: ei, eu acho que eu descobri algo que você ainda nem conhece na sua vida. Vamos acompanhar aqui. Irmãos, tem uma coisa que o incapaz, ele sabe fazer muito bem. Ele é capaz de dar boas desculpas. O incapaz, ele é capaz de dar ótimas desculpas. Alguém que se vê como alguém incapaz de realizar algo, ele vive o tempo inteiro se escondendo atrás de desculpas, colocando empecilhos para não avançar, se menosprezando, se colocando para baixo. E olha o que Gideão vai dizer: ah, Senhor, por que você deixou tudo isso acontecer? Ele começa a questionar Deus, por que Deus deixou aquilo acontecer? Mesmo o povo tendo se afastado, ele queria entender por que Deus tinha deixado aquilo acontecer. A segunda coisa que ele olha para o número daquele povo, fala assim: são 135 mil homens lá, como é que eu vou guerrear com esse monte de gente? O meu exército é muito menor, nós somos apenas 32 mil. Não dá, não tem como. Aí ele olha para aquela realidade, ele fala assim: Senhor, o Senhor nos abandonou. Mais uma desculpa. Ah, Senhor, eu sou o menorzinho aqui da minha família. Senhor, a minha tribo é menor. Ele chega ao ponto de desconfiar se era realmente Deus que estava falando com ele. Ele pede prova. Ele fala para o anjo assim: se você é Deus mesmo, então eu vou trazer uma oferta. E ele vai lá. Aí ele prepara uma oferta. Ele traz aquela oferta, ele apresenta diante daquele anjo. E ele pede prova, para que ele consuma então aquela oferta ali. E a oferta foi consumida, depois ele pede de novo, a contraprova. Irmãos, nós somos expert em darmos desculpas para Deus. Nós somos
tempo inteiro ficamos nos colocando numa posição, aquela famosa síndrome do vira-lata, de coitadinho. Nós não nos enxergamos como o Senhor nos enxerga. Essa é a grande realidade. Nós, às vezes, não tomamos posse daquilo que Deus vê. Mas olha só, para todas essas desculpas que Gideão apresentou, olha a resposta de Deus para ele, versículo 14. O Senhor se voltou para ele e disse: com a força que você tem, vá libertar Israel das mãos de Midian. Não sou eu que estou te enviando? Olha a resposta. Deus só deu uma resposta para todas as justificativas de Gideão. Irmãos, se Deus está te mandando, se é Ele que está te enviando para frente da batalha, vai. Vai. Não fica arrumando desculpa. Não se coloca numa posição que só você se enxerga. Deus não te vê dessa forma. Deus, quando olha para ele, fala assim: Gideão, vai com a tua força. Chega de dar desculpas. Parou. Será que Deus tem te levantado como um líder de célula e você tem dado desculpa para isso? Será que Deus tem te desafiado para você cuidar de alguém e você tem dado desculpa para isso? Será que Deus tem te chamado para ser um pastor, uma pastora, e você tem dado desculpas para isso? Eu trabalho muito, eu não tenho tempo, para mim não dá. Qual é o chamado que Deus tem para a tua vida? Cuidar de crianças no kit? E você tem dado desculpa para Deus? Ah, não, Deus, eu já tenho filho a semana inteira, fico cuidando dele lá, aí agora eu vou ter que ir lá. Irmão, para de dar desculpa. Vamos avançar. Deus te vê como um valente. Deus te vê como um guerreiro. Deus, Ele não te vê como alguém coitadinho. Não te vê. Deus não vai ficar fazendo carinho em você. Ah, coitadinho, coitadinha dela, né? Deita aqui no meu colo. Vem, não vai não. Ele vai te impulsionar a sair dessa zona de conforto. E avançar. E trabalhar. E vencer as batalhas que se apresentam diante de nós. Nós assistimos aí, quem foi ao cinema, o filme Som da Liberdade. Não é apenas um filme, é uma denúncia. Aquele filme é uma denúncia. E nós, como igreja, precisamos nos levantar. Precisamos nos posicionar, precisamos fazer alguma coisa. Talvez daqui saiam homens e mulheres que vão se posicionar na sociedade, no alto escalão da sociedade, para lutar contra isso. Talvez Deus esteja querendo usar você. Então, não fique com essa síndrome de coitadinho. Deus, Ele levanta valentes, homens valentes. Irmãos, se tem uma coisa que Deus faz, Ele pode até chamar pessoas despreparadas, mas Deus, Ele não chama desocupado. Não chama. Você vai ver na Bíblia, o que Davi estava fazendo? Cuidando das ovelhas do pai dele. Foi chamado. O que José estava fazendo? Cuidando do gado. O que Gideão estava fazendo? Malhando trigo. Deus não chama desocupado. Deus chama quem tem atividade. Deus chama quem está trabalhando. Deus não tem interesse em chamar vagabundo para a obra dele. Desculpa aqui o francês. Mas é assim mesmo. Deus não tem interesse em chamar pessoas desocupadas para a obra dele. Pedro estava pescando. Deus foi lá e chamou ele. Talvez você esteja aí bastante ocupado. É você mesmo que Deus quer usar. É você. Sou eu. Tenho o meu trabalho, tenho 2 empresas, toco as 2 empresas lá e estou na obra. Estou na obra. Irmãos, não dá para parar. Aquele que coloca a mão no arado não pode mais olhar para trás, não é assim? É isso. Então coloca a mão no arado. Assume um compromisso com Deus, que você não vai mais olhar para trás. Amém? Amém. Gideão estava lá, malhando trigo. Estava lá. Versículos 12, capítulo 6, versículo 12. Deus olha para Gideão e vê um valente. Então o anjo do Senhor apareceu a Gideão e lhe disse: o Senhor está com você,
poderoso guerreiro. Olha só, poderoso guerreiro. Ele se achava um coitadinho. O anjo chega para ele e fala assim, poderoso guerreiro. Sabe por que ele foi chamado de poderoso guerreiro? Porque enquanto todo o povo de Israel estava escondido nas montanhas, nas cavernas, o que Gideão estava fazendo? O que Gideão estava fazendo, gente? Malhando trigo. Gideão estava malhando trigo. O povo tudo acuado, com medo. Ele falou assim, não, peraí, eu vou malhar o trigo. Usou estratégia. Pensou fora da caixa. Fez algo que ninguém pensou em fazer. Ele foi malhar o trigo aonde? No lagar. Lagar é lugar de sabe de quê? Prensar uva. Prensar uva. Nós precisamos de estratégias. Gideão, ele era um inconformado. Era alguém que olhou e falou assim, peraí, o couro está comendo. O pau está quebrando. A guerra está aí. Os inimigos estão vindo. Mas eu não vou ficar parado não. O que eu tenho que fazer? Para onde eu vou? Não dá para malhar trigo lá onde tem que malhar o trigo, então eu vou malhar trigo lá no lagar. Vou para lá. E ele vai para lá. Estratégia. Quando o inimigo chegar, onde ele vai procurar trigo? Onde devia ter trigo. Chegar lá, nada. Ele está lá no lagar. Pensou fora da caixa. Deus olhou para ele e falou assim, esse cara é corajoso. Esse cara é valente. Esse cara é um guerreiro. Deus, quando olha para ele, fala assim, você não sabe, mas eu já te vejo um guerreiro. Você não sabe. Você talvez não tenha enxergado isso, mas eu já te vejo. Irmão, quantas vezes você e eu nos sentimos despreparados, incapacitados, ou não nos enxergamos como de fato Deus nos vê. O fato é que nós temos uma limitação como homens e mulheres. Nós conseguimos olhar para a nossa história. Nós conseguimos olhar para o nosso passado. Nós conseguimos olhar para o nosso presente. Mas nós não conseguimos enxergar o nosso futuro. Mas esse Deus que chamou Gideão, esse Deus que está aqui hoje, esse Deus que está olhando para você, esse Deus que está falando contigo hoje, Ele conhece toda a sua história. Ele conhece cada detalhe da sua história. Ele conhece todo o seu passado, todo o seu passado, até aquilo que você não lembra, Ele conhece. Ele sabe do seu presente. Ele sabe exatamente o que você está vivendo. Ele sabe exatamente qual é a sua batalha, qual é a sua luta. Só que tem um detalhe. Ele já enxerga o seu futuro. Ele já enxerga o seu futuro. Ele já sabe quem você vai ser. Ele já tem algo preparado para você. Ele já sabe, ele já forjou isso. Ele só está esperando que você tome posse disso. Ele só está esperando que você viva esse futuro que Ele já projetou lindo para você. Irmãos, 1 Samuel 16:7 diz assim, o Senhor não vê como o homem vê. É Deus falando com Samuel, quando ele vai à casa de Jessé, para levantar Davi como rei. Deus, Ele não vê como o homem vê. Ele não vê como eu e você. Ele nos vê de uma forma diferente. Ele olha, Ele enxerga em mim e você um valor que nós não conseguimos enxergar muitas vezes. Segunda coisa que eu vejo nesse texto, eu tinha preparado aqui, era quase uma série de mensagens sobre esses 2 capítulos. Eram aproximadamente 9 temas, só que porque o tempo é curto, e a minha voz também eu preciso economizar, eu separei em 3. Esse é o segundo ponto que eu queria tratar com você. Para vencer batalhas impossíveis, confie nas estratégias de Deus, porque foi Ele que te chamou. Irmãos, versículo 7 do capítulo 7. E disse o Senhor a Gideão, com estes 300 homens que lamberam as águas, vos livrarei e darei os midianitas nas tuas mãos. Portanto, todos os demais
se retirem cada um ao seu lugar. Eu vos livrarei das mãos dos midianitas, com 300 homens. Gideão, ele estava achando que ele estava em desvantagem. Ele tinha 32 mil pessoas ali, contra 135 mil. Você que é bom de matemática aí, é quase um quarto, não é isso? Quase um quarto. Irmão, Deus chega para ele e fala assim, tem gente demais aí. 32 mil? Não, vamos reduzir esse time aí. É muita gente para ir para a batalha. Faz o seguinte, manda todo mundo descer. Manda todo mundo descer. Quem são? Primeira coisa que ele faz. Quem são? Olha só. Versículo 2 e 3 do capítulo 7. Versículos 2 e 3 do capítulo 7. Ele manda que os covardes e os medrosos saiam imediatamente. Imediatamente. Covardes e medrosos, saiam. 20 mil. 20 mil foram embora. 20 mil, irmãos. De 32 mil pessoas, tinham 20 mil covardes e medrosos, que foram embora. Sabe por quê? No plano de Deus para a batalha, não cabe gente medrosa. Não cabe gente covarde. Não cabe. Deus quer pessoas valentes e corajosas. Deus não está preocupado com o número de pessoas. Deus está preocupado com os valentes. Ele quer levantar um povo que vai guerrear. É isso que Ele quer. Quando a gente olha para cá, eu fico imaginando o desespero de Gideão. Não, pelo amor de Deus. Já era um pouco, agora então nem se fala, perdi 20 mil. Só tem aqui, quanto? 12 mil. 12 mil pessoas. Apocalipse 21, 8 vai dizer o seguinte, que o lugar dos medrosos e dos covardes é no lago de fogo ardente. É no inferno. É dura essa palavra, mas é verdade. Na obra do Senhor não tem espaço para medrosos. E quando a gente está falando de medrosos, a gente não está falando de você sentir medo. A gente está falando de você desistir pelo medo. É diferente. Ah, mas Leandro, eu tenho medo. Vai com medo. Vai com medo, é simples assim. Um policial, quando ele está no combate, você acha que ele não tem medo? Você acha que ele não tem medo de ser atingido? Um soldado, quando ele está na guerra, você acha que ele não tem medo de morrer? Ele tem medo de morrer, mas ele vai com medo. Ele vai assim mesmo. É isso que Deus está falando aqui para esse povo. Fala assim, vocês estão tudo com medo, né? Vocês querem desistir? Então tá, sai todo mundo, pode sair. E aí Gideão fica desesperado. Para surpresa dele, esses 22 mil homens foram embora. E aí Deus manda fazer uma nova prova. Olha o desafio. Pega todo mundo que ficou, manda beber água. Desce, vai lá na beira do lago, vai beber água. E aí o povo chega lá. Quando chega lá, ele fala assim, ó, repara como é que eles vão beber água. Aqueles que apoiarem no chão as duas mãos para beber água e lamberem a água igual um cachorro, esses estão eliminados. Aqueles que ficarem lá, se posicionarem e pegarem a água com uma mão e levarem à boca, esses são os que vão. Então pode ir lá, faz prova desse povo aí. E aí ele vai. Irmãos, sobraram 300. Você imagina o pavor de Gideão. Você imagina o medo que deve ter aplacado ele ali. Mas ele falou, tá bom, Deus está mandando. Ele disse que eu sou valente, ele disse que eu sou guerreiro. Ele me deu mais 300 comigo, então vamos embora. Estratégias que às vezes a gente pode olhar aos nossos olhos humanos. É impossível vencer uma batalha dessa. Seria um massacre. Um massacre. Aos nossos olhos humanos, olhar para essa história aqui e acreditar que Deus daria vitória ao povo de Gideão, com 300 homens contra 135 mil pessoas, é impossível, irmãos. É muita fé. É muita fé. Olhar agora a história já pronta, tranquilo, eu até acredito. Eu olho para aqui e falo assim, aconteceu, está na Bíblia, Deus fez. Agora, se eu estivesse lá, aí, meu irmão, o negócio ia ser meio estranho.
Ih, rapaz, 300 homens aqui, hein? O negócio vai ser esquecido, mas vamos lá. De repente, essa galera aqui só tem sniper, só tem a galera do BOP, do CORE, o pessoal tudo bem preparado, anfíbios lá da Marinha. É o pessoal top, só tropa de elite aqui. Vamos, com 300 contra 135 mil. Deve ser isso mesmo. Deus está chamando esse povo para treinar aqui. Vamos começar a guerra. Juízes, capítulo 6, versículo 16. Olha o que o texto diz. Portanto, Senhor falando, portanto, eu hei de ser contigo. Tu ferirás os midianitas como se fossem um homem. Um homem. Haviam 135 mil naquele exército. Mas Deus está falando para ele o seguinte: vocês vão, porque a estratégia é minha, e vocês vão ferir todos esses 135 como se fossem um homem. Irmãos, na matemática de Deus, é diferente. A matemática dele não é igual à minha e à sua. Na nossa matemática, 1 mais 1, 2. 3 vezes 3, 9. 135 mil contra 300. Na nossa matemática, é assim. Mas na matemática de Deus, 135 mil sem ele é igual a 1. 135 mil homens sem Deus é igual a 1. 300 homens com Deus são milhares. Milhares e milhares e milhares. Irmãos, Deus não está preocupado com a minha matemática e com a sua matemática. A matemática dele é diferente, a lógica dele é outra. Quando nós aprendermos que nós e Deus somos maioria, não importa o tamanho do problema, não importa qual é a batalha, nós vamos enfrentar e vamos vencer. Toma posse dessa chave hoje na sua vida, irmão. Você pode repetir comigo assim: eu não sou de fazer isso não, hein? Eu não gosto de fazer isso, vocês sabem disso. Mas repete aí comigo: eu e Deus somos maioria. Nós somos maioria com o Senhor, irmãos. E nós vamos avançar. Vamos avançar. Essa igreja com o Senhor, ela é maioria nesse bairro. Essa igreja com o Senhor, ela é maioria nessa nação. Essa igreja com o Senhor, ela é maioria no mundo, sim. Porque a lógica de Deus é diferente. Acredite nas estratégias do Senhor. Confie que as estratégias são dele. As estratégias são daquele que nos chamou. E Deus te chamou. Confia nisso. Não duvide das estratégias que Deus usa e nem se assuste com essas estratégias. Porque pode ser estranho, esquisito e até incompreensível aos nossos olhos. E é mesmo. Porque a gente olha para essa lógica aqui, não tem como. Interessante. Juízes capítulo 7, versículo 22. Na parte A, olha o que diz o texto. Tocando, pois, os 300 as trombetas, o Senhor tomou a espada de um contra o outro. Deus desbaratinou o exército midianita. Ele deixou os midianitas completamente loucos. Olharam uns para os outros, começaram a brigar entre eles, se matar. Essa é a estratégia que ninguém esperava. Porque a gente não sabe como Deus vai agir. A gente só precisa dizer: Senhor, é para ir? Então eu vou. Qual é a estratégia? Pega, separa os homens, pega um vaso vazio, coloca a tocha dentro, coloca a trombeta, e na hora certa, vocês vão fazer o que tiver que fazer. Pode ir. Essa é a estratégia. Então vai. Qual a estratégia que Deus te deu? Pode ser uma estratégia louca. Meu irmão, é Deus que está mandando? Vai. Porque a matemática de Deus é muito diferente. Não se frustre se o que você tem é pouco. Não se frustre. Ah, eu tenho pouco.
aprecie a qualidade daquilo que está nas tuas mãos. Dê valor àquilo que está nas tuas mãos. Olha para as tuas mãos e fala assim, é isso que eu tenho, então é com isso que eu vou. Deus só precisou de 5 pães e 2 peixes para alimentar uma multidão. Só isso. 5 pães e 2 peixes. E ele alimentou toda uma multidão. Ele só precisou de 300 homens para vencer essa batalha. 300 homens. Então não duvide daquilo que você tem nas suas mãos. Confie isso diante do Senhor. Senhor, eu só tenho isso aqui, ó. Eu estou olhando, estou achando que é pouco demais. Mas o Senhor está mandando eu ir, então é com esse pouco mesmo que eu vou. Vamos que vamos. Eu vou avançar. Vamos sair daqui hoje confiantes na estratégia que Deus tem para a gente vencer essas batalhas. Vamos sair daqui hoje sem duvidar das estratégias de Deus. Ele já te garantiu a vitória, irmão. Já te garantiu a vitória. Terceiro ponto. Terceiro e último ponto aqui. Para vencer batalhas impossíveis, é necessário arrependimento. É necessário arrependimento, irmãos. Juízes 6, capítulo 6, versículo 6, ele diz assim: assim, Israel empobreceu muito pela presença dos midianitas. Então os filhos de Israel clamaram ao Senhor. Nos mostra que o povo se arrependeu e clamou ao Senhor. Aquele povo que havia virado as costas para o Senhor, agora se arrepende. Aquele povo que havia levantado um altar a Baal, ele se arrepende. Aquele povo que virou as costas para o Senhor, ele se arrependeu. Eu sempre gosto de trazer histórias práticas aqui, e algumas pessoas até brincam com a Rafa assim, caramba, vocês têm história, hein? Mas são 26 anos de casado, né? 3 filhos, então tem bastante história para contar mesmo. Irmãos, eu lembrei de uma situação que a gente tinha ido para uma cerimônia de noivado de uma prima minha. E ela tinha marcado num restaurante, lá na Barra, era um restaurante bem grande. E a gente foi para lá, o Mateus devia ter aproximadamente uns 4 anos de idade. E ali, a gente chegou com os 3 filhos, sentamos lá, a primeira coisa que a gente faz para a criança ficar quieta é o quê? Dar comida, para depois você comer em paz. E aí eu peguei, trouxe o Lucas, que era o nosso mais velho lá, dei a comida para ele, a Rafa botou o pratinho da Malu, ela sentou lá para comer, Mateus comeu também. Quando eles terminaram de comer, beleza, agora é a hora do papai e da mamãe. E eles tinham outras crianças lá, eles falaram, a gente vai brincar, tal, não sei o quê. E eu frisei assim para o Mateus, não corre. Não corre. Tá bom? Tá bom, papai. E aí ele saiu dali. Só que o Mateus sempre foi muito espoleta. Sempre foi aquela criança elétrica, correndo para lá, correndo para cá, brincando o tempo inteiro. Ele sempre foi, nunca foi de ficar em lugar fechado. Sempre gostou muito da rua, da praia, do ar livre. E restaurante para ele era algo, imagina, você não consegue entreter uma criança ali durante muito tempo. E aí ele ficou. Eu fui lá, coloquei meu prato, sentei. Quando eu sentei, meu irmão, na primeira garfada que eu dei, me veio um amigo meu, com ele no colo. Mas o Mateus parecia que tinha sido o sparring de um lutador de boxe, com a cara toda ensanguentada. Toda ensanguentada. Falei, meu Deus do céu, o que aconteceu? Eu não tinha nem colocado, assim, acho que a primeira garfada tinha ido, depois não foi mais. Ele abriu a testa na quina de uma pilastra que tinha no restaurante. Ele correndo, papai falou, não corre. Ele correu. Me vem ele com a testa aberta aqui. Tinha um amigo nosso, na hora, olhou, um médico, falou assim, pode levar para o hospital que vai ter que tomar ponto. Aberto aqui. Aí faz a compressa, corre para o hospital para acudir o menino. Irmãos, quando eu lembrei dessa história, eu lembrei desse texto aqui também. O povo de Israel desobedeceu a Deus. O povo de Israel virou as costas para o Senhor. O povo de Israel levantou um altar. O povo de Israel falou assim, a ordem é essa? Não, eu vou fazer o contrário. Mas quando teu filho, você que é pai, você que é mãe,
Quando seu filho desobedece, ele faz algo que você disse para ele não fazer. Mas ele vem com o joelhinho dele ralado, quando ele vem com a testa aberta, quando ele vem com o bracinho quebrado, qual é a primeira coisa que você faz? Você chora junto com ele, você pega no colo, você quer dar carinho, você quer correr para o hospital, você quer acudir. É isso que Deus faz com a gente. É isso que Deus faz comigo e com você. Deus não despreza um coração quebrantado. Ele não despreza. O povo de Israel errou. Quantas vezes a gente erra? Quantas vezes a gente erra? Quantas vezes a gente coloca aqui, como eu falei, algo no lugar de Deus, mas Ele nos chama para o arrependimento. Ele sempre nos dá uma nova chance. Não é uma segunda chance, Ele sempre nos dá uma nova chance. Porque Ele dá a segunda, Ele dá a terceira, Ele dá a quarta, Ele dá a chance. Enquanto você está aqui, meu irmão, Deus está te dando uma chance de você se arrepender. Olhar aonde você parou, aonde você caiu, aonde você precisa consertar. Quantas vezes a gente vive isso? A gente está, às vezes, igualzinho o povo de Israel. Vivendo batalhas, enfrentando desafios, fruto do nosso afastamento com Deus. Mas Ele está aqui nessa manhã. E se você se arrepender hoje, Ele ainda quer apostar em você. Ele ainda quer fazer você avançar. Ele quer te dar estratégias para você vencer as suas batalhas. Ele quer te dizer que Ele está contigo. E Ele é o Deus que nunca perde uma batalha. Nunca perde. Irmãos, só tem uma coisa. O arrependimento genuíno, ele leva a ações de arrependimento. Vou repetir. O arrependimento genuíno, ele nos leva a ações de arrependimento. Não adianta você só dizer da boca para fora: ah, Deus, eu me arrependo por conta disso, aquilo. Mas se você não muda, se você continua fazendo as mesmas coisas, isso não é arrependimento, isso é remorso. Deus está te chamando para um arrependimento. Juízes 6, 25. Olha o que está escrito. E aconteceu, naquela mesma noite que o Senhor lhe disse para Gideão: toma o boi que pertence a teu pai, a saber, o segundo boi de 7 anos, derruba o altar de Baal, que é de teu pai, e corta o bosque que está ao pé dele. Versículo 26. E edifica ao Senhor teu Deus um altar, no cume deste lugar forte, num lugar conveniente. E toma o segundo boi, e oferecerás em holocausto com a lenha que cortaste do bosque. O Senhor mandou que Gideão fosse lá e derrubasse aquele altar que havia sido levantado a Baal. Qual é o altar que você precisa derrubar hoje, nessa manhã, na sua vida? Quais são os altares que você precisa derrubar? Deus está te chamando para derrubar altares e reconstruir novos altares para Ele. É para isso que o Senhor te chama nessa manhã. Baixe sua cabeça, feche seus olhos, nós vamos orar. Eu queria que você fizesse uma oração agora para o Senhor, dizendo para Deus: Senhor, cheguei até aqui. Eu reconheço que tem alguns altares na minha vida que eu preciso derrubar. Existem alguns altares na minha vida que eu preciso destruir. O Senhor não aguenta mais ver esses altares na tua vida. O Senhor, Ele quer te usar. O Senhor, Ele quer se manifestar para você. Ele está te chamando para o arrependimento. Mas o arrependimento, como eu falei, ele leva a ações. Se você precisa procurar alguém para se reconciliar, procure. Se você precisa perdoar alguém, perdoe. Se você precisa deixar algo de lado na sua vida, deixe de lado. Eu quero te dizer que o Senhor está aqui nessa manhã.
Ele marcou esse encontro contigo. E Ele quer te chamar para você avançar diante das batalhas que você tem na sua vida e daquelas que ainda vão se apresentar. Lembre-se, você com Deus é maioria.